Max Weber estuda a sociedade de seu tempo, buscando entender os mecanismos e processos relevantes da vida social. Ele conclui que a sociedade contemporânea, tomada pela burocracia, substituiu as antigas formas de dominação por uma nova, cuja eficácia supera os controles das sociedades anteriores. Alguns enunciados abaixo poderão estar relacionados ao texto acima. Bom, tem que ver. 1. Regulação do trabalho industrial e seus processos de produção. Isso está relacionado ao texto acima. Então, quando ele fala assim, ó, estuda a sociedade do seu tempo, qual que é a sociedade do tempo dele? Século XIX. Busca entender os mecanismos e processos relevantes da vida social. Por quê? Porque teve uma mudança estrutural na organização social no século XIX por conta da regulação do trabalho industrial e dos processos de produção, né? Conclui que a sociedade contemporânea, contemporânea a ele, tá? Tomada pela burocracia, substituiu as antigas formas de dominação por uma nova, cuja eficácia supera o controle das sociedades anteriores. Sim, a sociedade industrial, ela consegue controlar a nossa vida de uma forma muito mais profunda do que anteriormente. E a gente pensando na sociedade do 19, que é a contemporânea ao Weber, então, são coisas pequenas. Então, por exemplo, a sociedade industrial, no século XIX, já falei para vocês várias vezes disso, da questão do relógio. O homem mudou a forma de lidar com o tempo. Então, isso foi uma mudança, que era da fábrica. Então, você tem a utilização do relógio da fábrica por conta da regulamentação do trabalho. Então, você tinha agora uma jornada específica que você tinha que cumprir, de 8 horas. Isso mudou a estrutura da vida do homem. Porque se antes você, primeiro, não tinha jornada, então você ficava lá horas a fio num trabalho insalubre, agora você tinha essa mecanização da vida mesmo. Além disso, isso é uma coisa, né? O controle do tempo, que é algo que afeta todo mundo. Além do controle do tempo, a própria mecanização da vida. Antes você tinha uma relação com o trabalho que era uma relação muito mais de servidão com o trabalho, no sentido de servidão para a tua própria vida. Então, você trabalhava porque você precisava sobreviver, mas você trabalhava porque você precisava arar a terra, porque a terra não podia ficar parada ali. Você trabalhava porque você precisava comer, então você precisava plantar, então você precisava comer. Você criava gado e trabalhava o gado e cuidava do gado, por quê? Porque você precisava comer, você precisava pegar o leite, você tinha galinhas, você precisava colher os ovos e vender os ovos. Então, o trabalho estava muito relacionado a esse ponto, né? E você tinha conhecimento das suas ações. Então, se você era um ferreiro, você tinha um conhecimento do processo de você criar um utensílio, uma espada, uma ferradura, que seja. Se você era um marceneiro, você tinha o conhecimento de todo o processo para você criar algum móvel, uma estrutura, alguma coisa do tipo. Agora, você não conhece mais nem um pouco do processo. Você é parte da engrenagem, você é uma coisa ali. Você tá só, igual aquele filme do Chaplin, você tá só apertando a porca. Ou então você tá só misturando as coisas, ou você tá só empurrando o carrinho, jogando os minérios ali, porque a máquina vai fazer a fusão de diferentes minérios e criar a metalurgia, a siderurgia. Então o homem, ele perde esse papel de conhecedor. Então isso é uma mudança estrutural dentro da sociedade, com certeza. E o controle que isso vai exercer sobre o homem, a forma como ele vai se enxergar a partir desse momento é muito importante. Porque você muda. Então aquele camponês que ele era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever, ele não tinha nenhum tipo, mas ele tinha uma função específica, ele plantava e ele fazia com que todo mundo ali comesse. Agora é um cara que só aperta uma porca que recebe um valor X que nem dá para comer, por exemplo. Então, isso você também culpabiliza o homem. Porque se antes você não conseguia comer porque deu um inverno rigoroso ou a terra estava com algum problema, você tinha algumas estruturas e algumas questões ali que estavam externas à sua vontade. Agora, com o próprio capitalismo, ele culpabiliza a pessoa. Então, se o seu chefe é escroto e te manda embora, a culpa é tua, não é do chefe. Então, isso acontece com frequência no capitalismo. Então, a 1 tá correta. 2. O auge do espírito racional é o romantismo no século XIX. Não. O auge do espírito racional não é o romantismo. O romantismo é uma negação do espírito racional. Então, você tem a gente pode considerar assim, você tem um auge dessa racionalização no mundo.
Essa racionalização do mundo, que vai ganhar, que vai chegar ao auge no 19, o romantismo ele vem ali para quebrar. Então ele vem para trazer essa retomada dos sentimentos, um sentimento que ele, mas é um sentimento que ele é total, ele é explosivo, ele vai ele é até o seu âmago, assim, né? A utilização desse sentimento. Por isso que o romantismo que surge, o romantismo do 19, ele é um romantismo que ele vai para os extremos, né? Então é aquele romantismo que você faz de tudo. Por isso que você tem um revival de textos como Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, ele não era considerado romance no sentido de uma história de amor até o século XIX. Até o século XIX, Romeu e Julieta era uma história de moral. Qual que é a moral? Não desobedeça seus pais. Porque tanto o Romeu quanto a Julieta desobedeceram os pais deles e acabaram morrendo por conta que eles eram jovens e inconsequentes e que desobedeceu às suas famílias. Então você tem uma moral muito forte dentro do Romeu e Julieta. Leiam para vocês, percebam isso. Mas no século XIX tiveram um novo olhar por aquela história. E o olhar era: nossa, olha só, eles estão tão apaixonados que eles preferem morrer a não viver juntos. Então olha como você consegue criar vários olhares sobre uma mesma peça, uma mesma história. Então a 2 está errada, que não se relaciona. 3. A burocracia está presente na indústria, na educação e na guerra. Sim, você tem esse processo de burocratização. Burocracia são etapas que devem ser cumpridas para que aquelas situações aconteçam. Quando você vive em sociedade, agora você tem que seguir determinadas etapas. Porque se você não tivesse essas determinadas etapas, vira uma bagunça. 4. O avanço crescente na formação técnica e exigência profissional do trabalho. Sim, é o que eu estava falando para vocês. Agora não serve mais você ser só um agricultor. Agora você precisa de formação técnica. O cara que sabe o cara que estudou, ele não vai precisar mais ficar apertando a porca. Ele pode criar a chave que apertou a porca. Então você consegue ter esse desenvolvimento no setor de trabalho. 5. Regulação pública das profissões. Também você tem a regulação maior de profissões. Então você tem a criação de novas profissões também, porque existem outras necessidades. Então qual que é a alternativa correta? Todos os enunciados estão corretos? Não, o 2 não está. Todos os enunciados estão incorretos? Não. 1, 3, 4, 5 estão corretos. C. Somente os enunciados 1 e 2 estão corretos? Não, o 2 está incorreto. Somente o enunciado 3 e 5 estão corretos? Não. O 4 está correto também, o 1 está correto também. Então só pode ser aí. O único enunciado incorreto é o 2.